Já imaginou como gráficos e segmentação de dados no Excel podem transformar seus dashboards em ferramentas visuais e interativas para decisão? Tudo isso de forma simples. Descubra agora como combinar essas funcionalidades para dar vida aos seus dados e filtrá-los em poucos cliques. Eu sou Bruno Brito, especialista em análise de dados e criador do método Mapa 4D. Aqui eu ajudo do zero profissionais que não são da área de dados a transformar planilhas em dashboard de tomada de decisões, sem precisar aprender dezenas de funções do Excel. Neste exemplo, eu tenho uma base de dados de cliente. Eu tenho o identificador do cliente, o nome, sexo, idade e data de nascimento. Aqui do lado direito eu tenho duas tabelas dinâmicas. Então esse processo aqui, eu já importei esses dados através da ferramenta Power Query. Já fiz algumas análises no sentido de criar duas tabelas dinâmicas, uma para distribuição por sexo e uma outra por distribuição de faixa etária de idade. Agora eu vou criar um gráfico a partir dessa tabela dinâmica. Eu vou começar a criar um visual. E a partir desse visual também vou usar um segmentador de dados para fazer uma segmentação desse gráfico de cima a partir do sexo masculino e feminino. Vou selecionar, vou até o menu Inserir. Aqui eu vou pegar um gráfico 2D de coluna. Vou remover esse valor aqui, tirar o eixo, botão direito, ocultar todos os botões. Vou tirar essa linha de grade. E agora eu vou selecionar um deles, vai abrir esse painel aqui, clico nesse último valor e vou colocar, por exemplo, 40%, vai ficar um pouco mais largo. E eu vou inserir também um rótulo de dados. Clico aqui, rótulo de dados, clico sobre um deles do rótulo, clico em página inicial, aumenta aqui o tamanho e abordo o negrito. Agora eu vou inserir um segmentador de dados. Para fazer a segmentação de dados é bem simples, eu seleciono essa tabela dinâmica, vou até a análise de dados, inserir segmentação de dados, informo que é por sexo, clique em OK, ele vai criar esse filtro visual. Ou seja, a partir desse filtro visual, eu posso selecionar no gráfico à esquerda somente essa contagem por faixa etária, incluindo o sexo masculino e também só incluindo o sexo feminino ou trabalhando com ambos, que é o caso aqui. Eu vou selecionar o feminino, ele atualiza o gráfico, me apresenta os valores relacionados ao sexo feminino. Quando eu clico em masculino, a mesma coisa. Então, dessa forma, eu consigo segmentar utilizando o filtro visual, que é a segmentação de dados no Excel. Quer aprender a criar dashboards com Excel? Acesse agora, gratuitamente, o link da bio ou do nosso canal. Aprenda o passo a passo de como você pode transformar dados em decisões estratégicas. Não perca essa oportunidade.